Bom dia para todos. Bom dia. Confere para mim. Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos de volta para mais um estudo do Apocalipse, que é o estudo da revelação, o último livro da Bíblia, revelação de Jesus Cristo. E o médium João Evangelista deixou registrado para nós essa obra extraordinária, que nós temos a honra, a alegria de estarmos completando hoje o estudo de número 120 desse trabalho. São 120 encontros de um profundo estudo, né, dentro das nossas limitações, obviamente, né? E a gente agradece o apoio, a audiência de todos que tem favorecido, vibrado para que a gente continue nesse trabalho. Bom, gente, nós estamos trabalhando o capítulo 7º do Apocalipse, e eu vou fazer a leitura dos primeiros versículos. Vamos trazer aqui agora, convidando os amigos do chat para abrirem os textos em casa, e quem está acompanhando apenas sem o material na mão, nós vamos disponibilizar a imagem agora do texto. Então vamos lá. O capítulo 7º, nós vamos encontrar os exegetas dando o título para ele dos israelitas fiéis são salvos de perigos eminentes. Então vamos lá. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Vamos ficar por aqui. Bom, para quem está abrindo o estudo a primeira vez, está chegando, vai se assustar, porque a gente lê e fala assim: pô, não entendi nada, né? Porque é complexo. Mas nós estamos aqui para usar a chave que Allan Kardec foi o responsável na missão que Jesus delegou de trazer a doutrina espírita. Então, o espiritismo para nós é uma ferramenta maravilhosa para a gente começar a refletir sobre o Apocalipse, porque até então era uma aventura, né? Então nós vamos observar aqui o seguinte, que analisando o bloco, partindo do princípio, do título que foi lido, os israelitas fiéis são salvos dos perigos eminentes. Eu estava conversando com um amigo aqui antes de começar o estudo, e ele estudou muitos anos, ele era adventista. E na interpretação que eles chegaram no grupo de estudo que ele participa, é que esses 144.000 eram tratados como aqueles que seriam salvos, dentro de um processo finalístico, que iria definir a morte do restante. Salvos porque eram israelitas, ou salvos porque são estudantes das revelações da Bíblia. E nós vamos verificar que, na verdade, não é bem assim, com todo respeito a como eles
analisam. Por quê? Jesus diz assim, que ele veio para cuidar das ovelhas. E que existem ovelhas que não eram daquele aprisco. E que ele iria cuidar de todas. Então seria contraproducente, incoerente, nós imaginarmos que Deus iria, num processo de evolução planetária, ele iria resguardar um grupo em detrimento dos outros. A definir que Deus é Deus de todos e não faz acepção de pessoas. Era isso que você Eu ia falar agora. Captei a ideia do Espírito, você também, do benfeitor, né? Do Espírito, parece um diminutivo, do coordenador. Então, a misericórdia, ela oferece os recursos para todos. Os recursos que nós necessitamos no processo da evolução. Porque todos temos, diante de Deus, as mesmas perspectivas. Vamos pensar em nível absoluto, que é a evolução. E em nível relativo, cada um tem a sua, mas estamos abrindo o entendimento para buscar uma unidade, para atingirmos o mesmo objetivo, que é a perfeição. Movidos pelos ideais que são como que engrinaldados pelo sentimento. Então, o amor é a força que impulsiona, podemos dizer assim? Porque o amor é o sentimento sublimado. É o amor que envolve a nossa razão, nosso entendimento. Porque não adianta você saber se você não sente. Se você sente, você vai desenvolver cada vez mais o saber na direção da verdade absoluta em Deus. Ficou claro esse ponto? Então, na verdade, estamos aqui diante de uma proposta do Apocalipse maravilhosa, que é efetivamente esse projeto em cima dos 144 mil que vão receber o selo de Deus. E aí nós estamos trabalhando desde as duas últimas reuniões, certo? Que nós ficamos basicamente no primeiro versículo, que trata: e vi destas coisas 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Nós trabalhamos aqui os anjos a representar as entidades espirituais que têm a missão de trazer a revelação para auxiliar no processo do aprendizado dos alunos, certo? Então nós temos os 4 anjos aqui, representam 4 agrupamentos, 4 propostas, e a gente pode aqui caminhar em vários sentidos para interpretar, mas vamos só para sintetizar, por exemplo, falando das propostas que remontam, já que são 4, vamos falar da filosofia, vamos falar da ciência, vamos falar da religião e vamos falar da arte. Discuti isso aqui com você ontem. A arte está embutida no processo. Aliás, quinta-feira, nós começamos esse assunto aqui no estudo do Livro dos Espíritos com o som do coração, que eu vou desdobrar na próxima semana, falando da arte, trazendo Rossini e tantos espíritos que ajudaram Allan Kardec. Mas voltando, a arte faz parte do processo da evolução dos seres. Você relembrou Einstein, né? Que era músico. Quando ele se esmerava no contexto filosófico, racional, aí quando ele começava a se sentir meio exaurido, ele encostava o lápis, os cálculos, o papel, e ia tocar violino. Ele tocava Mozart. Preferência com Mozart. Então ali ele buscava inspiração para depois voltar para a dinâmica dos cálculos. Olha que extraordinário. Então quando você está escutando uma música, você entra naquele êxtase da música, são projeções que trabalhamos na nossa intimidade, que vão ampliando o nosso universo mental.
Então, a casa mental, quando a gente fala que é o universo, que está num movimento expansionista, você está alargando a sua mente. Como o universo vive um processo de um eterno expansionismo. Tanto que as galáxias viajam no tempo. Né? Lá atrás houve uma explosão. A ciência hoje já tem quase convicção disso. Não começou com a expansão. Porque antes da expansão, existe uma ação que veio de Deus, uma ação pensada. Mas se a gente for pensar a partir de uma explosão chamada Big Bang, nós vamos observar o quê? Uma quantidade enorme, incalculável de energia que explodiu e gerou a vida, no seu sentido, do universo. E esse movimento, ele não se interrompeu. Os mundos continuam se movimentando a partir daquela explosão lá de trás. Olha que extraordinário. Então, se expande, significa que se a gente fizer um caminho de volta, nós vamos trabalhar uma questão de retração. A sua mente funciona assim. Cada ideia é como se ela surge, quando a gente fala de concepção, a ideia surge e ela vai promover uma expansão, que é a chamada análise. Você vai interpretar a sua ideia, você vai colocar em prática a sua ideia. E à medida que você vai movimentando, você vai colhendo o resultado. Cada momento que você colhe o resultado de uma ação é como se você estivesse trazendo o universo de volta. Pegou a ideia? Captaram? Olha que bonito. Então você joga para fora e depois você vai recolher o fruto. Semeadura, colheita. Semeadura, colheita. Então a sua mente a sua mente promove um movimento artístico. Isso é arte. É a arte do existir, que envolve, então, várias expressões que vão nos motivando. Por favor, Vânia. Inclusive, agora eu estava pensando aqui, inclusive a concepção, né? No momento da união do sêmen com o óvulo, existe uma explosão também. Sim, sim. Não é? Muito bem. É isso aí. Pegaram aí? É uma outra ideia, mas que está dentro do mesmo contexto. Então, continuando. Então, o anjo representa a verdade que vem do alto, que vai conceber aqueles recursos, aquelas possibilidades para que haja o progresso, para que se manifeste a vida. Então, os 4 anjos aqui, cada um com a sua especificidade dentro de um contexto global, mas todos conjugados numa mesma proposta que a gente vai ver. É um novo anjo que vai surgir aqui no versículo 2. Né? Agora, nós também falamos do anjo que manifesta e que vai usar o vento para que o vento espalhe a proposta. Né? Então, o vento espalha o som, não é verdade? Não é isso? Então, os espíritos utilizam ferramentas como o vento é símbolo. Todas as ferramentas funcionariam como um vento que iria fazer com que a mensagem se espalhasse. Até aqui, eu estou trabalhando no sentido positivo. Certo? Porque, num outro sentido, a ideia aqui era de que não houvesse, por parte do anjo, um movimento que pudesse trazer constrangimento. Uhum. Né? Porque, olha aqui, o texto vai dizer que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, nós vivemos o momento apocalíptico, ou o momento do testemunho, é um momento em que há instantes que até a providência divina que irriga, ela tem que dar um break. Ela tem que dar um tempo. Oi? Um respiro. Esse tempo aqui traz uma ideia de um respiro. O elemento conseguir assimilar o ar que já foi distribuído. Tem que dar um tempo. Porque se o vento é muito forte, você não consegue respirar. Então chega um momento que é como se você tivesse que fechar a torneira. Esse momento que a humanidade vive é um momento em que a torneira está fechada.
Concorda? Uhum. Porque o que foi semeado já está na mão de todos. Então, Apocalipse ele significa tirar o véu da verdade. Então, vamos pensar o seguinte, os Espíritos já ofereceram a verdade. O que é verdade? Aspectos da verdade, tá bom? A verdade absoluta é Deus. É só para dar uma ideia, certo? Eu sou muito cuidadoso com isso, porque daqui a pouco... Nós não estamos falando de fundamentalismo, né? Não. Nós estamos falando de... Daqui a pouco vocês podem achar que eu estou falando que a verdade está toda no Espiritismo. Na Bíblia. Não, está na Bíblia. Não. A doutrina espírita é uma ciência. É uma ciência filosófica. Portanto, é uma ciência que tem consequências morais. E é uma ciência que trata da realidade do mundo espiritual. Seria o que a gente... Essa verdade é o que a gente dá conta ainda de assimilar, de digerir. Sim. Então é a verdade parcial, né? Por isso que, filosoficamente, eu tenho atualmente preferido, ao invés de trabalhar a verdade, trabalhar a ideia do saber. Do saber, o desenvolvimento do saber. Porque o saber é que vai te levar à verdade. Agora, como é que eu posso dizer que eu estou diante da verdade como uma visão de ciência que se prima pela constante busca da verdade? Então, se você for discutir, por exemplo, um assunto da quântica, da física quântica, os cientistas trabalham para encontrar uma equação única que explique o fundamento da vida, né? O universo. Só que é o chamado padrão, equação padrão. Só que quando você vai conversar com um cientista, ele vai dizer o seguinte: bom, a gente está trabalhando para chegar nessa equação para explicar, então, a origem da vida. Mas é uma equação padrão. Padrão por quê? Que ela é definitiva? Não. É uma equação padrão dentro do conhecimento da humanidade agora. Então, essa equação ela vai ceder lugar um dia para uma outra visão, para uma outra equação. Ficou claro isso aí, gente? Então, todas as vezes que a gente afirmar eu tenho a verdade, já foi por terra essa verdade. Porque só a afirmativa já define arrogância, pretensão, certo? Então, a ciência ela não afirma nada como verdade absoluta. A gente tem alguns padrões, por exemplo, a medida de um quadrado, né? A medida de um triângulo. Isso ali está... Porque já foi mensurado e não tem que se discutir, certo? Mas quando você entra numa linha, por exemplo, de verificar a performance quântica, quando você entra lá na divisibilidade de um átomo, você vai começar a discutir questão de partícula, etc. Hoje, você tem tantas partículas detectadas, né? Mensuradas, algumas com massa, outras sem massa, apenas em nível de energia, mas a ciência está em busca de descobrir outras partículas. E só vai descobrir essas partículas à medida em que se desenvolver tecnologia e ter energia suficiente para chegar nessa conclusão. Como agora eles conseguiram acelerar os prótons, né? Numa velocidade x para confrontar próton com próton para chegar na partícula de Higgs, né? O bóson de Higgs. O que é o bóson de Higgs? Puxa vida, aí você começa a viajar. Só que eles ainda não têm isso como ponto pacífico, porque existe possibilidade deles estarem, inclusive, descobrindo outras partículas, a partir desta experiência. Entenderam o que eu estou dizendo? Ou seja, é um eterno, é um ad eterno buscar o desenvolvimento do saber. Então, os espíritos, eles nos concedem, ao longo do tempo, os recursos, os elementos, para que o espírito desenvolva isso no laboratório da vida. Porque se você coloca uma luz, um holofote muito grande, você vai cegar. Então você tem que ir dosando as coisas para que a gente possa ter o tempo, como o Júlio falou, para respirar. E no respirar, você vai efetivamente promovendo as ações do dia a dia. Certinho, Júlio? Certo. Então,
nós vivemos um momento em que esse vento dá uma cessada, e é sobre a terra, não é? Sobre o mar, nós falamos que o mar representa os elementos que nós vamos ter como mantenedor da vida. No mar você tem alimentação, no mar você pode ter trabalho, certo? O mar representa tudo que nós precisamos para a evolução. O mar, a água, ela é um fator fundamental na vida planetária, certinho? Então, o mar é o campo de operação do espírito. E a árvore é o espírito. A árvore, ela tem o símbolo do espírito. Ou seja, a árvore representa a nossa estrutura como espíritos encarnados. Então são 4 ventos. Nós trabalhamos isso aqui semana passada, acabamos não falando o número. 4 ventos. Eu soltei uma aqui rapidinha, falei das forças. O 4 representa a reencarnação. Deixa eu ser mais didático. 4 é o número da reencarnação. Nós temos 4 corpos básicos para reencarnar, não é isso? Uhum. Nós temos o corpo físico. Ao outro. Nós temos o duplo etéreo, não temos? Nós temos o corpo, a nossa estrutura que está vinculada à manutenção da questão física, e nós temos o corpo mental. Então tem 4 corpos. Mas nós podemos falar aqui que o espírito vai trabalhar na Terra com 4 forças básicas para evoluir. Nós vamos trabalhar com a força magnética, eletromagnética. Nós vamos trabalhar com a força gravitacional. Nós vamos trabalhar com a força nuclear forte e a força nuclear fraca. São 4 forças descobertas pela ciência até então. Mas o número 4 também, nós trabalhamos os 4 pontos cardeais, estão lembrados? Norte, sul, leste, oeste. Então tem a banda do ocidente, tem a banda do oriente. Olha que a dinâmica do vento. O vento sul, o vento norte. Yeah. Não tem essa dinâmica? Olha que extraordinário. O senhor trabalhou no mar muitos anos, né? Sabe que com muito mais autoridade do que nós estamos falando aqui. Né? Mas tem um momento da calmaria que não tem vento nenhum. A calmaria para determinado momento da viagem no mar é boa. Você dá um descanso. Né? Mas tem hora que é um terror. Não é? Cadê o vento? O vento para fazer impulsionar. Nós não estamos falando dos barcos motorizados, nós estamos falando de uma dinâmica mais antiga. Mas na atualidade, os estudiosos aí vão encontrar elementos para justificar o que nós estamos falando. E hoje a gente vai observar que vai um outro anjo subir a banda, da banda do sol nascente. O que nós podemos falar do sol nascente hoje? O sol, não podemos falar, por exemplo, de... Os espíritos nos dizem que Jesus é o sol das almas. Então nós temos um símbolo extraordinário do sol nascente. O sol nascente, vamos dizer assim, é quando a luz está surgindo no horizonte. Você disse aí da expansão, da retração. Então, em termos do que a Bíblia diz, Gênesis diz, nós vamos encontrar haja luz, que é a expansão, e o houve luz, que é a retenção. Então o sol vai nascendo de mansinho, para nós podermos assimilar essa luz. E porque se ela vem com toda a sua força, nós não damos conta de fazer a assimilação. Então, é o momento da assimilação dos lampejos, dos primeiros lampejos, para que vá havendo a assimilação da luz. Nós somos árvores, então é preciso assimilar a luz e sintetizar a luz, alimentar-se da luz e produzir alimento. Então são processos aí, existe uma similitude entre o que acontece na natureza e o que acontece no mundo do espírito. Por isso que a árvore é símbolo do espírito, que o processo de assimilação da luz, de expansão, explosão, captação, assimilação, análise, síntese, toda essa dinâmica aí do sol nascente, que no plano macro para nós aí é Jesus, certo? Jesus é o novo sol. Por isso que o texto vai dizendo, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente.
Então, se é outro anjo, nós tivemos 4 anjos anteriores, não tivemos? Agora é um novo. O que dá uma seguinte ideia, que o novo vem para dar continuidade ao trabalho do que o velho fez. Concorda? Não é a continuidade da vida? Então aqui o novo sol é o Evangelho. O sol velho é o Antigo Testamento. Isso dá uma ideia para a gente entender. Ou seja, primeiro vem aqueles que vão preparando o caminho. Quando o sol novo surge, ele não vai matar o sol velho. Aquelas 4 é a concretude que vai assimilar o novo sol. Então, para você subir um degrau, você tem que passar por degraus anteriores, certo? Na questão da escala. Então, é interessante a gente refletir o seguinte, que esse sol é um sol nascente, dando uma ideia de uma nova era, de um novo dia. Então, o sol novo aqui para nós, sem dúvida nenhuma, é Jesus. E é muito interessante porque no capítulo anterior, no versículo 12, nós trabalhamos aqui a questão do sol que se escureceu. Estão lembrados? O sol que ficou negro. Então, muitas vezes o sol fica negro pela ignorância, pelo egoísmo, pelo orgulho do indivíduo que não quer ver o sol. Então, o próprio indivíduo cria um eclipse solar. Você tem o conhecimento. Você fala assim, não quero saber disso não. Você está fechando a possibilidade do sol irradiar. Mas não é um sol irradiar de lá para cá. É daqui para lá. Por quê? O sol já enviou os seus neutrinos, né? Já enviou a sua irradiação, e você é quem passa a ser o responsável para fazer transmutar essas energias favorecer para que você continue o caminho da vida. Se você não quiser, você aperta o botão e não. Então lá atrás nós trabalhamos o nosso egoísmo que fecha possibilidades. Eu estou lembrando de uma cena, uma pessoa me mandou uma mensagem essa semana para me contar que ela estava dirigindo. E de repente veio um sol, e foi de manhã e o sol cegou. Aí a pessoa perdeu, assustou, perdeu a noção e colidiu o carro. Não é? Natural, processo natural. E aí a pessoa veio trazer um outro aspecto, aí eu falei assim, pois é, mas olha que coisa boa. Por quê? Por conta desse momento, vocês já estão me trazendo uma conclusão sobre um outro assunto. Então foi muito bom ter acontecido isso. Aí a pessoa disse assim, pô, mas você encontra uma forma de fazer com que fique positivo. Eu falei assim, mas espera aí, por que nós estudamos o Apocalipse? Para a gente ficar olhando para o sol que ficou negro, que me cegou os olhos? Ou olhar para o sol que na verdade está apontando para mim um novo caminho? Por isso que eu estou aqui. Se eu não estiver entendendo o motivo de estudar o Apocalipse, eu talvez estou fazendo o estudo do Apocalipse de uma forma periférica. Eu estou estudando aqui apenas para ter conhecimento. Ter conhecimento não vai mudar a sua vida se você não fazer do conhecimento uma ponte para você passar para outra banda do rio. Captaram? Aí eu conversava um outro assunto com um outro companheiro. E aí a gente estava discutindo sobre o espiritismo e o momento atual. Aí eu disse assim, o espiritismo, para o momento atual, ele na verdade é como um sol que irradia a nossa intimidade. Mas o comportamento nos dias atuais não é o espiritismo mudando a sociedade no seu sentido de movimento lá de fora. É o espiritismo que vai te nortear para que quando você for lá para a sociedade, você se posicione tal qual o espiritismo está te esclarecendo. Mas eu não vou para a sociedade para dizer assim, olha, o espiritismo diz isso. A sociedade não está preparada para ouvir
o que o Espiritismo está dizendo. Quem está preparado para escutar o que o Espiritismo está apresentando é você que está se dizendo espírita, que está lendo, que está indo na reunião. Então, quando tu for lá fora, você tem que adequar a luz com o seu exemplo. Muitas vezes silencioso, não é discursivo. Imagine eu lá no meu trabalho, né? Eu trabalho na repartição pública. Imagine eu estou lá discutindo moral. Aí eu vou chegar lá e falar, olha gente, na verdade é o seguinte, vocês estão todos errados. Porque lá no Espiritismo, nas leis morais do Livro dos Espíritos, na questão número... Eles vão olhar para você e falar assim, você é doido? Você é fanático? Não cabe. Não cabe. Porque o Espiritismo promove a renovação do indivíduo. A coletividade é o reflexo das mudanças do indivíduo. Então o Espiritismo ou o Evangelho não é para a massa. Não adianta eu querer ficar escrevendo artigo, fazer palestra, para convencer pessoas. Não faça isso que você está perdendo. Pode fazer. Até é bom que você aprende a escrever, você aprende a fazer palestra. Desenvolve vocabulário. Né? Você desenvolve vocabulário, fica erudito. Vai. Mas tu não vai convencer ninguém. Na verdade é isso. Porque ninguém é convencido por ninguém. O convencimento é pessoal. É concepção, é explosão, o encontro da sementinha, lá do germe, né? Lá do espermatozoide psíquico. Eu tenho que falar psíquico, viu, gente? As pessoas vão confundir. É o psíquico fecundando o óvulo. O óvulo, vamos pensar assim, o óvulo é o teu coração, é a terra sagrada que precisa de ser preparada, tem que estar nos dias, viu? Para que haja a concepção. Agora você imagina assim, o espermatozoide lá vem milhões, é um só que chega, não é? E não é porque ele é Ayrton Senna, não. Nelson Piquet solto maior. Não, eu prefiro Piquet. Não é porque é Piquet, não. 2. Tá? Mas é porque é mais rápido, porque é mais hábil. Não. Ah, Júlia, agora chegou. Porque existe um fator determinante da providência divina que nos auxilia. São os benfeitores da vida maior, que agora a gente volta para o anjo. Eles concebem o sol. Eles vão operar em nome do sol. Vamos pensar nos apóstolos em torno de Jesus? É só símbolo, tá bom? Mas Jesus concebe ali, ele forma um colégio de anjos, entre aspas, viu gente? Anjo não é porque a asa já cresceu, porque tem fiote de anjo, tem os que tem asa quebrada, não estou falando desse sentido. Eu estou falando de espíritos superiores, espíritos em processo de evolução, numa hierarquia que existe no universo. Então ele forma um conjunto, 12 apóstolos. Não é isso, Júlio? Exato. Não, achei que você falou Isaac. Isaac é um deles. É um deles? É. Lá atrás, filho de Abraão. Então, Júlio, eu vou te dar a vibe agora, se Deus quiser. Será que a gente consegue? Ué, você que sabe. Então Jesus, vamos tratá-lo como um sol? Ou nós podemos dizer que o Evangelho é o sol? Renata, senta aqui. Vamos dizer que o Evangelho seja a concretude de Jesus exteriorizada que os discípulos conseguiram decodificar. Então Jesus, tudo bem. Jesus representa o sol. Não é isso? Então, Júlio, desenvolve o assunto para mim, em 2 minutos eu volto. Dessa concretude. Então, por exemplo, Jesus, em relação ao sol, Jesus como o sol das almas, nós vamos nos lembrar que nós aprendemos no Livro dos Espíritos que Deus não exerce ação direta na matéria. Então, nós é que vamos exteriorizar e manifestar Deus na nossa evolução. Jesus como sendo o representante máximo que nós temos condições de suportar da visão de Deus. Tanto que até o nosso amigo Carlos Torres Pastorino, estudando o texto de João,
ele analisa o verbo se fez carne, toda aquela sequência, ele vai dizer que Jeová é uma manifestação de Jesus, ele entende como sendo Jesus. E Jesus então representa, vamos colocar da seguinte forma, como sendo a luz divina coagulada, sintetizada, irradiada na Terra, para que a gente consiga entrar no processo pelo exemplo que arrasta, e não só por palavras ou textos, como o Carlos Alberto já mencionou aqui, mas como exemplo que arrasta. O exemplo é que tem a capacidade de sensibilizar e de repercutir de alguma forma naquele indivíduo que já traz uma concretude, algo de concreto já realizado, que é o coração que vai receber a semente, que vai repelir ou vai acatar. Então Jesus, para muitos, era um elemento subversivo. Para os fariseus, ele era um subversivo das leis. Muito bem. Como eles queriam impor aos homens, certo? Certo. Então nós verificamos o colégio dos 12 apóstolos que representam, na verdade, Jesus como a síntese da luz, os apóstolos como a análise. A dinâmica operacional do trabalho, são os anjos, é o papel dos anjos, é o papel do discípulo, que depois se torna apóstolo. Então é um colégio de 12. E aí a gente pode se recordar aqui, pode citar o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, quando ele manda que esses discípulos saem para trabalhar. Porque ele forma o colégio dos 12. Deixa eu voltar lá. Volta lá. Eu tive um problema, tive que interromper, mas vamos voltar. Então ele formou o colégio dos 12, e no capítulo 10 de Mateus, ele manda que esses discípulos aqui se dividam. Então ele fala, vade de 2. Vade de 2 para que haja a dinâmica do trabalho. 2 aqui fala de dupla. Certo? Dupla. A definir o quê? Um trabalho, vamos chamar assim, despersonalizado. Positivo, negativo. O Júlio falou de análise e falou de síntese. Você tem que analisar, a partir de uma ideia, você analisa no trabalho. Você vai cientificar isso, você vai criticar essa ideia. E aí, então, se ele dividiu isso aqui, se ele mandou ir de 2, ele formou o quê? 6 duplas. Foi isso? Correto, Júlio? Certo. Vocês se recordam da passagem de Jesus conversando com 72 discípulos? Acha para eles aí. 72 discípulos. Lá na Galileia. Quem que são esses 72 discípulos? Foram essas 6 duplas aqui. Cada dupla dessa trouxe 10 com eles. Eles não foram pregar a boa nova? Então cada dupla formou um outro colégio apostolar. Olha que extraordinário. Então 6 vezes 12, quanto que dá? Quanto que é 6 vezes 12, seu Cedinho? Pode falar, gente. 72 aqui, ó. Então, quando Jesus vai falar para os 72 discípulos, ele já está colhendo o resultado desse trabalho aqui. Agora é interessante que se a gente multiplicar, não precisa 72 vezes 2, quanto que dá? 144. Quantos que foram, do texto do Apocalipse aqui, quantos que foram os assinalados? 144 mil. Então, na verdade, o 1000 aqui, o que nos importa aqui é esse número, 144. Então, 144 recebem um selo. Eles são marcados. Marcados em que sentido? Que são eles que vão ser salvos e o resto perderam o norte do processo,
vão arder no inferno eterno, acabou o planeta, Apocalipse, Zé Fini para todo mundo? Não. São 144, é o símbolo daquele agrupamento que vem para auxiliar no encaminhamento do todo. Agora, esses 144 mil, na mesma dinâmica, se a gente for criando duplas, aí vai entrando um processo de progressão evolutiva. Em Lucas 10 ele fala dos 70, que mandou os 70, depois ele organizou outros 70 e os mandou de 2 em 2. 70 de 2 em 2. É. Vocês se recordam do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na última lição intitulada Os 500 da Galileia? É Lucas 10, capítulo 10, versículo 1. Então, os 500 da Galileia, até diga-se de passagem, se a gente for observar o texto de Humberto de Campos vai contar assim, poeticamente. E Jesus tinha ido embora, tinha desencarnado, e que se reuniu ali no vale sofredores, pessoas saudosas, com muita dificuldade, aqueles que foram curados por ele, etc, etc. Todos sentindo a falta de Jesus. E aí, resumindo a ópera, ele se apresenta para esses 500. E ali ele vai dizer que bem-aventurados são eles, porque estavam em busca vamos dizer assim, da confirmação. Eles queriam a continuação das bênçãos que eles receberam. Então, na verdade, ele está dizendo assim, esse colégio de apostolar ali, ou de discípulos, bem-aventurados seremos quando estivermos diante da busca do sol. Nós não estaremos eclipsando o sol, nós estamos querendo que o sol irradie. Agora, o sol do Evangelho, ele não irradia de fora para dentro. O sol do Evangelho, ele tem sentido quando ele irradia de dentro para fora. Quando que o sol irradia de dentro para fora? É quando você está com a mão na massa. É quando você está trabalhando em prol da sua evolução. E se a linha é com o Cristo, é a sua evolução que também promove o seu procedimento, o seu envolvimento, fazendo com que a mensagem toque corações. Toque corações. Entendam bem como que é importante isso. Aquele grupo dos 500 eram sofredores. Coxos, estrupiados, leprosos, cegos, que tiveram e receberam os benefícios de Jesus. Todo mundo com saudade dele. Então, quando eles se reúnem ali, juntos, na mesma sintonia, Jesus, onde o Senhor está, o Senhor prometeu que voltaria. Somos nós que estamos nessa luta, que estamos, na verdade, procurando um selo. Nós estamos querendo uma chancela. Nós estamos em busca de uma autorização para que a gente possa continuar a evolução com o respaldo dele. Porque se a gente sair para o mundo querendo mudar o mundo, como é um processo natural das pessoas, na sociedade, eu vou abrir um departamento, eu gosto muito da palavra, não se sintam no sentido pejorativo, não. Eu vou abrir um curral, tá? Não estou falando que ninguém é vaca, que é boi, que é burro, que é cavalo, ovelha, não. Vou abrir um curral. Porque eu preciso ter uma sintonia com Jesus quando ele fala do curral das ovelhas. Certinho? Aí você vai lembrar da erva verde, que a gente tem que comer no... Isso, erva verde. Então vamos pensar o seguinte, eu vou abrir um curral. Eu vou convidar as ovelhas para entrar nesse curral. Então, na sociedade nós temos vários currais. Você tem até o curral de elementos que estão vibrando em faixas inferiores. Como você tem currais que os indivíduos já estão em busca de uma alimentação da erva verde no sentido positivo. Né? Nós estamos aqui num curral, não estamos? Nós estamos aqui em busca de um pastor, não estamos? Quem é o pastor para nós? Jesus, ele é o mestre. Ele está nos dizendo aonde que tem alimentação. Por isso é que o pastor tira as ovelhas do curral e sai para pastorear com elas. O pastor não libera as ovelhas para elas buscarem o alimento lá na pastagem, lá no curral? Aonde que elas estiverem, lá no campo, enfim.
É Jesus que é como se ele, pela sua bondade, pelo seu carinho, pelo seu cuidado, ele dissesse assim: eu vou com vocês para que vocês busquem um alimento. Eu vou com vocês. Ele não dá o alimento pronto. Ele não dá ração lá dentro do curral para as ovelhas, não. Ele solta elas. No sentido de que ele vai nos dar liberdade para agir? Não. Porque a liberdade, ela faz parte da sua natureza divina. Para você evoluir de uma forma produtiva, você é livre. Tudo que te impede não é da natureza divina. Religião muitas vezes funciona como cárcere, como algema. Pessoas muitas vezes são aqueles que pisoteiam, que te trazem constrangimento, enfim. Mas a sua natureza, ela é livre. Você precisa de liberdade para operar. E a liberdade vai nos dar as condições de aprender, ter responsabilidade. E com responsabilidade a gente vai definindo causa e efeito para a nossa vida. Entenderam o que eu estou dizendo? O assunto assim, é meio complicado filosoficamente explicar rapidinho, porque a gente tem que ser didático. Mas com Jesus ele vai junto com as ovelhas. É isso que é o legal. Ele não vai lá dizer para você, faça assim, faça do outro jeito. Não, ele vai contigo. Agora, o legal é que ele vai fazendo. Ele não vai sentado no berço esplêndido e dizendo, e te acompanhando, não. Ele vai fazendo. Porque à medida em que ele está fazendo, você tem a oportunidade de vez em quando dar uma olhada, né? Como é que a gente falava? Desguei. Desguei, assim, né? Como é que ele está fazendo ali? Opa, em Minas fala desguei. Aquele jeitinho ali é um jeitinho especial, por que eu vou tentar? Viu? Como é que é mesmo? Aí, não, você põe aqui, põe aqui. Ah, eu vou tentar. Aí você vai lá, aí ele falou assim, põe aqui. Mas ele, sob a perspectiva dele, de repente para ele está correto. Para ele está correto, porque ele é um espírito evoluído. Mas você vai enxergar que ele pôs assim. Ele pôs foi assim, viu, seu? Ele pôs assim. Mas pela sua visão míope, você vai entender que ele pôs assim. Aí você primeiramente vai tentar fazer com o seu pincel para pôr assim. Aí você vai pôr, mas só que para você pôr assim, você vai pôr assim, você vai assim, até você acertar o jeitinho. Aí na hora que você conseguir colocar onde que ele pôs, você vai olhar para ele de novo, aí o pincel dele está do outro jeito. Aí você vai atrás, nossa senhora, então agora vai lá. Aí você vai. Na hora que você chegar aqui, que você colocar do jeito dele, você vai verificar que ele já pôs o pincel numa outra posição. Ou seja, você está num processo de analisar o fenômeno e, ao mesmo tempo, trabalhar dentro de você mesmo, nos seus potenciais, que é a síntese e a semente, para que essa síntese seja desenvolvida. Então, a marca dos 144 mil, que a gente vai falar mais, ela, na verdade, ela é uma conquista que cada um de nós estamos trabalhando para obter. O selo não vem de fora. O selo de Deus não vem de fora. O selo, ele é dinamizado por você mesmo, na sua própria intimidade. Certinho, Júlio? Que é o amor, o selo de Deus é o amor em radiação infinita. O amor em radiação infinita, como Jesus exemplificou para nós. Não é? Lembrando que com Emmanuel, que Jesus não veio fundar a religião, nem veio estabelecer sofisticação filosófica ou pensamento religioso, mas simplesmente viveu bem comum. Bem humanidade. Fonte Viva 137. Bem comum. Que é o amor de Deus manifestado, né? O amor de Deus que nos cabe tocar no plano da vida. Pois bem. Então, gente, até aqui ficou claro? Alguma pergunta? Alguma participação? Podemos continuar? Então, o sol nascente que tinha o selo de Deus vivo, e esse anjo clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Roberto, então é por isso que cada um entende Jesus de um jeito, a vinda dele, o que ele deixou para a gente. A nossa visão é muito limitada ainda, como você mostrou aí com os pincéis.
Cada um vê ele de uma forma e entende de uma forma. Muitos de nós querem personificar Jesus, Jesus pessoa, e não o que ele veio trazer realmente para a gente. Sim. E nós personificamos ele da maneira com que nós nos comportamos. Então, por exemplo, querer mudar o mundo lá fora é como se a gente quisesse fazer um paralelo da nossa visão com a proposta que ele veio trazer. A proposta de Jesus é uma proposta de revolução moral da humanidade. Isso é ponto pacífico. Ele dividiu o tempo. O Espiritismo é a continuação da proposta de Jesus. O Espiritismo inaugura uma nova era. Foi predito pelo próprio Cristo. Então o Espiritismo é como se fosse um selo que viesse para a humanidade, certo? Veio selar uma nova era, veio marcar um novo momento. Mas não é um Espiritismo que vem de fora para dentro. Por isso é que Kardec define que o Espiritismo será concebido pela sociedade, pela humanidade. O Espiritismo será a alma das religiões. Como que isso vai acontecer? Na base da pregação? Não. Não é da pregação. A informação, ela é importante quando o indivíduo já está em vias do despertar. Tanto é verdade que nós espíritas temos desencarnado mal. Eu falei isso para o Júlio ontem. Espíritas têm desencarnado mal. É quase unânime. Se a gente for buscar as revelações dos espíritos, seja de médiuns complicados, sejam de médiuns abalizados, todos eles trazem mais ou menos a mesma ideia. Que lá no mundo espiritual, existem, o curral que eu citei aqui, existem regiões, existem alas em hospitais de espíritas. Por que isso, eu sei? Porque o espírita, muitas vezes o comportamento dele é o mesmo comportamento que nós tínhamos ontem, no setor religioso, no setor acadêmico. Julgamos que a nossa verdade, ela é soberana, que ela é mais importante que a verdade do outro. Existem espíritas que se julgam, se julgam com autoridade para defender a doutrina espírita. É a mesma coisa de eu estar lá com um exército querendo defender o templo lá de Salomão, guerreando com os romanos. Eu tenho que defender a minha religião. Espírita não tem que defender nada a não ser os seus ideais, no seu sentido de viver os ideais. Por isso é que o sofrimento para o espírita, sabe qual é? O sofrimento para o espírita não é 20% espírita fazer caridade, não. Caridade não, né? Aspectos da caridade. Esse não é o problema. Você consegue resolver e vir. Não é assim? Dá um jeitinho, os meninos ficam ali, o marido você já fez a janta, o patrão você conseguiu, o trânsito embolou, você deu jeito. Isso não é problema pra gente, não. Isso é apenas desafios que você tem, do mesmo jeito que você tem o desafio para ir para o trabalho, para ir para a reunião social, você tem que vencer o trânsito, etc. Tem espírito que fica assim, espíritos estão querendo impedir que eu venha à reunião, olha como é que estava o trânsito. Isso é misticismo puro. Espíritos não embananam trânsito nenhum, não. Agora, o seu desafio, o meu desafio como espírita, sabe qual que é? Qual que é, Júlio? O desafio é superar os obstáculos. E o dos obstáculos principais é a presunção. Qual é a presunção? Você querer dominar o mundo. Como? Você quer dominar quem está do seu lado. Usando a palavra espiritismo. Você quer que todo mundo se convença que você está certo. Esse que é o drama do espírito. Ele quer que o filho dele seja a reencarnação do espírito superior lá de Antares, né? Sírios. Sírios.
Antes punha o nome de Antônio, né? João, Pedro, é o nome dos filhos, né? Porque é tudo nome de santo, né? Maria para todo gosto. Santa Maria, é o nome da minha filha. Né? Para os meninos ser assim. O nosso comportamento está repetindo conceitos ancestrais. Você espera que a sua família seja perfeita e que discuta com você a reencarnação. Ah, por isso que eu vou para o centro, porque eu adoro conversar sobre o Chico Xavier, sobre o Emmanuel. Ah, falar do espírito, minha alma se engrandece. Agora essa minha família. Sim. Conversar na mesma dinâmica, no mesmo foco, é muito bom. Porque aqui está todo mundo vibrando para libertar, para ter um entendimento. Mas a dificuldade, aonde que você vai operacionalizar, é nos contrários. Agora, não é para converter ninguém e nem defender o espiritismo, porque o espiritismo não precisa de defesa. olha que contradição. Eu falei isso para o Júlio ontem. E agora, nessa época de efervescência, porque a questão da política, da eleição, a gente já está começando a observar o fruto da árvore. A árvore não somos nós? Sim. Então o fruto da árvore, por exemplo, de espíritas, que já escrevem artigos, que já fazem palestras, para dizer que as pessoas estão equivocadas quanto aos seus candidatos. Suas escolhas. E eu vi um artigo ontem que eu fiquei espantado com a maestria, com a desenvoltura, com o Livro dos Espíritos aqui, com o Evangelho aqui, para dizer que o indivíduo está equivocado porque que escolheu um candidato que é retrógrado, que é isso, que é aquilo. Cara, vamos refletir? Vamos refletir. Jesus foi lá para o julgamento dele. Não vou no julgamento, não, já é uma peça final. Julgamento é o final. Já é o final. Jesus foi lá para o templo para bater boca com o fariseu? O Casalberto, mas ele repreendeu ele. Espera aí. Contexto, texto e contexto. Jesus foi para o templo para refletir junto com aqueles que estavam no templo. Certo? E ali ele começa a perceber desvios. E ali ele faz conforme a concepção dele. Ele está lá e a presença dele como um sol incomoda. Então ele era acossado, ele era pressionado, ele era testado para ver até onde que ele iria, qual o espaço que ele iria invadir. E ele não estava invadindo o espaço de ninguém. Se perguntaram para ele sobre o que era verdade, ele respondeu conforme a circunstância. Ah, mas ele usou a zorrague. Ah, ele soltou as pombas. Meus amigos, vamos refletir uma coisa. A mensagem dele é uma mensagem que marca o tempo. Então, quando ele solta os pombos presos na gaiola, ao mesmo tempo ele usa de uma energia X para bois. Para os animais. Prestem atenção. Ele não pega a azorrague e bate em pomba. Ele vai usar o azorrague no seu sentido de firmeza na sua fala, mas para aqueles que procuravam, para aqueles que batiam em busca de. Então, quando você sai para o mundo se julgando o doutor para pregar para o outro, principalmente pautado no viés da intolerância, você está assinando um termo de total incompetência no que remonta ao assunto espiritismo. Porque o espiritismo estuda a natureza humana, a psicologia da alma. O espiritismo explora para nós o que é o livre-arbítrio, o que remonta às consequências das nossas escolhas, cada um segundo suas obras. O despertar, ele é pessoal, ele vem no tempo certo. Então, quem sou eu para dizer para alguém que ele está errado, principalmente porque está escolhendo um candidato X e Y lá?
O partido azul, o partido qualquer outro, vermelho. Quem sou eu? Cada um está concebendo e está sendo uma oportunidade, inclusive, para votar no indivíduo que você pode ter todos os testemunhos, que prova não existe. Você pode ter testemunho. Você pode ter testemunho que o indivíduo não é uma pessoa confiável. Certo? Você pode ter isso. Se a Denise vira para mim e fala assim, o que você pensa disso? Eu estou conversando com ela. Agora, a partir do momento que eu vou lá na casa da Denise para levar o meu ponto de vista, eu estou desautorizado. Eu não estou trazendo o selo de Deus. Porque o selo de Deus tem a ver com respeito. O selo de Deus tem a ver com a paciência. O selo de Deus tem a ver com virtude. O selo de Deus não me confere, não me autoriza a ser intolerante, ser radical. Pegaram lá? Ah, mas eu estou em sociedade. Vai que os espíritos estão te vendo. No linguajar popular eu falo assim, vai que eu estou te vendo. Mas aqui eu vou adequar no sentido positivo. Vai que os espíritos estão te vendo. Por quê? Só para concluir, Cláudio. Porque a atuação do 144 é uma atuação de espíritos educadores, misericordiosos e que não usam força. Que não usam força. O que impera é a autoridade. Então, quando você estiver diante de um espírito com envergadura diferenciada, você se curva. Você se curva. Se você está sensível. Não foi o que aconteceu com Emmanuel, Públio Lentulus, quando foi procurar Jesus lá na Galileia? Quando ele assustou, ele estava de joelhos. Ele era senador romano. Acima dele era só o imperador Tibério. E diante de Jesus ele estava curvado. Curvado. Ele falou, o que está me acontecendo? Ele começou a ficar sensível. Ele não estava entendendo o vulcão que estava em erupção. E mesmo assim ele opta por Roma. Mas a gente vê claramente que Emmanuel, naquele momento ali, já estava vivendo um processo importante que antecedia a sua mudança de foco. Por isso que quando vocês forem ler o livro há 2000 anos, prestem atenção num detalhe que eu vou colocar aqui agora, que me vem como uma inspiração e pode ajudar. A gente olha para a história com um olhar de fora. O começo do livro, o primeiro capítulo, vem dizer que o Emmanuel, o senador, estava conversando com um amigo que era mais velho do que ele. O Emmanuel tinha por volta dos 30 e poucos anos, e o amigo dele, o nosso irmão Flamínio Severus, já era um ancião. Então eles tinham muita afinidade. Então ele procura o Flamínio para contar que ele teve um sonho. E nesse sonho ele se viu numa outra existência, resumindo a obra. Ele não sabia o que era isso, ele explica, mas resumindo para nós hoje é isso. E isso causou um abalo nele, porque ele se viu como o próprio bisavô paterno. E ele depois tirou uma série de conclusões que o sonho era real. E que aquilo poderia ter a ver com o que os escravos gregos falavam sobre reencarnação. Então ele começa a elaborar, mas na narrativa fica claro que ele estava vivendo um conflito. Então quando o drama vai se desenrolar, e que a filha doente, e que ele vai, num último recurso, procurar um profeta, isso ia contra todas as tradições romanas. E que ele vai procurar o profeta porque o profeta tinha a fama de curar, ele vai como um pai. A gente não pode esquecer isso.
Ele vai como um pai que está vendo a filha morrer. Vamos nos colocar na condição de um pai que está vendo a filha morrendo e sem recurso da medicina, e ao mesmo tempo tendo alguns conflitos de ordem filosófica. Quer dizer, o espírito dele, ou o espírito já vinha numa queda, numa subida, numa dificuldade há muitas encarnações. Isso não é efeito de alguns fenômenos durante uma vidinha, vou no diminutivo, uma vidinha, uma reencarnaçãozinha. Não, isso vem ao longo dos séculos. O espírito vai sendo burilado com o tempo. Aí ele, diante de Jesus, ele reconhece a autoridade dele, mas ainda mantém o pé firme nas suas convicções. Aí lá na frente, ele se rende. Então é todo um processo de maturação. Não é na base do discurso que Jesus convenceu ele, o senhor entendeu? Não foi na base daqui, do saber. O saber, ele é importante, mas o que respalda a nossa caminhada para frente é o sentir. Por isso é que Jesus representa o diferencial para a humanidade. Concluo dizendo, nós temos um papel na sociedade. Quando chamado, discurse, fale. Mas fale para aqueles que querem te ouvir de verdade. Porque tem muita gente que te chama para falar só para te testar. Converse. Seu filho está lá te pedindo um conselho. Meu filho, mas ponha sentimento. E não tenha expectativa que ele vai te atender. Porque você pode estar errado. Vai lá, Cláudia, você pediu a palavra. Não, é exatamente isso que você está falando. O processo educacional de Jesus, ele fornece os elementos, dá a liberdade e vai junto. E a gente observando. O nosso processo educacional ele é o mais complicado. A gente quer ganhar na força e no grito, porque a gente não tem essa autoridade moral para caminhar ao lado e para que nos observem. E a gente quer ganhar no grito. Porque a nossa vida para trás, ela e outras, nosso passado, ele traz muitos erros, né? Muitos enganos. Então, a gente quer ganhar aos que nos rodeiam no argumento, no grito, na força, porque de nós mesmos a gente está construindo e está fazendo para poder dar, porque a gente ainda não tem, a gente está tentando se fortalecer com os elementos que chegam para atuar nesse processo educacional de forma diferente, porque se nos observar pura e simplesmente, aí complica, né? No trânsito, enfim, em várias ocasiões que a gente realmente tem que ganhar, às vezes, no grito, por falta de clareza ainda no nosso caminhar. Então, aí a gente pensa o seguinte, vê se a gente pode construir por aí. O versículo 3, vocês estão vendo que a gente está conseguindo até dar uma caminhada aqui, né, Júlio? Hoje está. O versículo 3 está dizendo assim, não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então aqui dá uma ideia muito interessante sobre o que você acabou de falar. Ou seja, por que nós estamos aqui estudando o Apocalipse? Tirando o véu. Para a gente aprender a não sair para danificar. Para a gente sair pelo mundo para não se conspurcar. Construir, né, ao invés de destruir. Tudo. Você falou tudo. Construir. Aí eu estava conversando com um filósofo amigo, que você sabe quem é, lá de Brasília. Aí eu contei para ele de um estudo que eu fiz lá no Grupo Sheila semana retrasada. Os amigos, carinhosamente, me convidaram para falar sobre reforma íntima. Eu contei isso que semana passada, não contei? Poxa, é óbvio que eu falei da reforma íntima como eles me pediram. Mas eu comecei, em tese, destruindo o assunto. Em tese. Tá? Porque, dentro de uma análise de evolução,
o espiritismo evolucionista, porque o espiritismo não é criacionista. O espiritismo não se estabelece por leis de fora que determinam o que a gente tem que fazer. O espiritismo é uma doutrina que propõe autonomia. Você tem que se desvincular do que te prende. Não é assim? Você desencarnou, viu, André Luiz? Ah, eu queria ver minha esposa. Meu filhinho. Na verdade, a história não é bem assim. Eu dei uma romanceada aqui ajustada. Porque o André Luiz, enquanto ele quis, os espíritos nem tocavam no assunto. Vocês prestaram atenção nisso no livro? Enquanto ele queria matar a saudade, os espíritos nem abordavam. Ó, fulano vai visitar a Terra, Beltrano vai participar de uma incursão. E ele ficava assim, pensando com ele, eu não tinha merecimento, Aí ele foi construindo, não tinha merecimento. Os espíritos não tocavam no assunto. Para dizer assim, não está na hora, André. Aí lá na frente, chegaram para ele, André, nós temos uma oportunidade de um trabalho lá na crosta terrena. E você foi convidado. Inclusive, você terá a oportunidade de passar alguns dias com a sua família. Gente, isso tem um ensinamento por trás disso que é fantástico. Fantástico. Porque quer dizer o seguinte, que enquanto a gente quer, o nosso querer hoje, ele está muito voltado ao interesse pessoal. Isso nos aprisiona. Então, o Apocalipse está dizendo para nós que nesse período aqui tem muitos espíritos que estão num contexto dos 144 mil ali, que eles não estão trabalhando sob o ponto de vista deles. Eles estão trabalhando no sentido de misericórdia. Eles estão trabalhando no sentido educativo. Pegaram aí? Então, assim, se nós estamos, nós estamos numa linha de evolução que nós estamos sendo os instrumentos para danificar. No bom sentido. E no mau sentido, conforme o uso do livre-arbítrio. No bom sentido, qual é? Estamos tentando. É um exemplo positivo. Tentando. Mas, na verdade, mesmo em nome do Espiritismo, eu estou frisando porque estamos aqui em nome do Espiritismo. Eu estou aqui em nome de outras frentes. Mesmo em nome do Espiritismo, nós estamos trabalhando, danificando terras. E terras é o sentimento. Árvores são os corações, são as pessoas. Então, Cláudio, nós estamos aqui estudando Apocalipse para descobrir que isso não vai nos levar a lugar nenhum. É muito simples. É muito simples a dedução, ou não? Então, quando você quer forçar a porta, você está danificando. Ah, mas eu sou mãe. Ah, mas eu sou pai. Lembra de trabalhar nas bases. Porque dentro de casa, o combinado não é caro. As regras, as ações que definem organização, nós não podemos abrir mão delas, não. Mas isto tudo tem a ver com a construção nos mínimos detalhes. Não é na base de um diálogo que você vai resolver um problema na base da força. Ah, então agora que eu estou descobrindo e estou verificando que o modelo educacional que eu usei está comprometido. Ok. Então você está descobrindo que você não fez da melhor maneira. Mas tudo bem. Não se mortifique por isso porque você não sabia. Se você não sabia, o que você fez é lei. Então agora você vai resgatar, você vai colher os frutos por não ter a dimensão que você tem hoje. A nossa encarnação está funcionando assim. A gente não sabia. Nós vamos colhendo fruto. Colhendo fruto. Colhendo fruto. Inclusive, no sentido negativo, por estar vivendo no Brasil cheio de contradições.
Nós estamos colhendo fruto. Só que agora está descobrindo que existem outros procedimentos. Aí qual que é o equívoco? É que nós estamos querendo sair para resolver tudo a toque de caixa. Então você vai para a internet para dizer para as pessoas em quem que elas têm que votar ou em quem que elas não devem votar. Eu sei que eu vou desagradar. Mas, na verdade, eu estou batendo aonde que nós precisamos de entender. Porque você não vai mudar lá fora enquanto não mudar aqui dentro. Então, se o seu filho chegou nesse ponto, que a sua educação foi toda equivocada, chegou nesse ponto e agora você está vendo que não foi da melhor maneira, está em tempo de você mudar. Pode ser que você não conserte mais o seu, em tese, a educação do seu filho, que ele já sabe como é que é, ele já descobriu os caminhos. Então comece a se educar, inclusive para receber os impactos do que você ofereceu como exemplos complexos. Então agora, em vez de bater de frente com ele, resigna-te, ser humilde, ser carinhoso mesmo nas ofensas. Não é assim? Nós vimos aqui para a reunião mediúnica, vamos pegar o Júlio aqui que vive essa história. Nós vamos dialogar com espíritos em processos difíceis. Existem espíritos que chegam aqui, se puder, eles quebram o centro. Só olha, meu irmão, se quebrar o centro, você não vai quebrar, não. Você está aqui no hospital, então aqui requer de você respeito. Então, na minha casa, você não vai quebrar. Porque essa casa é sua, em tese. Você é o pai. Foi você que trabalhou, não foi? Seu filho é herdeiro, não é? Então você é que lutou para ter essa casa. Você, meu filho, é herdeiro. No dia que o papai desencarnar, que você pode até acelerar a minha desencarnação para ter a herdade. Mas enquanto o papai estiver aqui, quem é o coordenador dessa casa? Sou eu. Eu pergunto para vocês, eu estarei sendo autoritário em dizer assim? Não, mas só uma questão de organização. Tem uma ordem, né? Tem uma é uma questão de organização. Disciplina. Então tem questões que, por exemplo, a criança precisa, com muito amor, entender que o papai que é o coordenador, que a mamãe que é a coordenadora junto com o papai, na ausência de um, o outro substitui com a mesma autoridade, certo? Tem determinados assuntos que mamãe pediu para o papai tratar, então você vai tratar com o papai e a mamãe vai respeitar. Isso, em termos de parâmetro de reflexão, enfim, de simetria, para a criança é fundamental. Observe como que nós somos infantis. Nós sentamos com a criança muitas vezes em nome do amor. E ao invés de sermos pais, nós somos amiguinhos. O amigo verdadeiro, o pai verdadeiro é amigo do filho. Eu falo para o meu filho, olha, não sou o melhor, mas no mundo se existe alguém que é o teu amigo, sou eu. Eu brinco com ele. Agora eu sou um amigo que vou te desagradar muito, porque eu vou falar sempre o que vem no meu coração. Chegar-se a um tempo que você nem vai me ouvir. Chegar-se a um outro tempo que você vai recordar de tudo que eu te disse. Mas você terá liberdade para fazer as suas escolhas. Agora lembre-se sempre de uma coisa. Não me confunda com teu amiguinho do ginásio. Aqui em casa você converse na altura, que é uma altura de fraternidade, de respeito. Aqui nós trabalhamos o Evangelho. O Evangelho é igualdade, é liberdade e é liberdade, e é fraternidade. Então, nós combinamos tudo isso. Há pouco tempo, vou contar aqui quem não assiste o vídeo, soltou as cachorras. Aí eu deixei, depois eu peguei para ele e falei assim, isso não está no nosso trato. Ele, qual trato? Qual que é o nosso combinado? Desculpa. Eu falei assim, não cabe palavra desculpa. Cabe palavra ressignificação. Olhar daqui para frente. Então lembre-se, existe um combinado e combinado não é caro. Agora, se algum dia você não quiser cumprir o combinado, é duro falar isso. A porta é serventia da casa. Só resta essa alternativa. Tem muitos pais que estão tendo que falar isso para os filhos. Isso
não é simples. Não é simples. Mas nós precisamos de entender o que vem a ser amor, entendimento, razão, comprometimento. E quando a gente procura trabalhar nessa linha do 144, gente, geralmente a marca, o selo divino define que a maior parte dos acontecimentos vem de fora para dentro e não nós é que promovemos. Não foi o que Jesus propôs? Foi ele que falou assim: gente, me crucifica. Gente, me prenda. Ô Pedro, me nega, tá bom? Ô Judas, me vende, tá bom? Foi ele que fez isso? Não, né? Tem que cumprir a profecia. Tem que cumprir a profecia. Tem que cumprir. Então vocês olhem aí o que eles vão fazer, né? Só toma cuidado. Fechou? Casalberto, eu acho que hoje nós demos uma caminhada, não demos, Júlio? Yeah. Podemos, então, juntos, refletir sobre a beleza desse selo de Deus? Esse selo que nós estamos colocando nas cartas que estamos endereçando? Selo é para pôr na carta. Então, nós não fomos marcados pelos Espíritos como aqueles que iriam fazer isso. Inclusive divulgar a Boa Nova. Narra André Luiz no livro Mensageiros. É uma bela obra, viu? É um dos mais simples, né? A história. Nosso Lar e Mensageiros são os primeiros, né? Os dois primeiros, né? Os outros são mais densos, né? Mais informações. O livro Os Mensageiros é de uma beleza, ele é de uma sutileza. E no livro Os Mensageiros vem falar daquela região do mundo espiritual que prepara médiuns, que prepara aqueles que virão para a Terra para fazer um trabalho. Porque esses espíritos se candidatam no mundo espiritual. Isso não é imposto, olha, você tem que fazer isso. Quantas histórias, né? O espírito, Humberto de Campos que gosta dessas narrativas. O espírito está lá todo complicado no mundo espiritual, mandou cortar a cabeça, cortar braço dos outros, fez aquilo. Aí depois de sofrer, você tem que reencarnar. Eu queria a moléstia, eu queria os membros amputados, eu queria o câncer, eu queria a cegueira, eu queria... Tudo de ruim. Tudo de ruim, né? Os espíritos, não, pô. Precisa disso tudo, não. Reencarna, tu vai ser médium. Médium. Você é doutrinador. Você vai ser médium. Você vai ser dirigente de casa espírita. Doutrinador, reunião. Doutrinador, reunião. Evangelizador. Fazer campanha do quilo. Limpar o centro, doutor Sá. Plantar no seu... É isso que você vai fazer. Pegado aí? A ideia não é sobrepor, né? Não é, como é que eu digo? Não é colocar um fato que a gente não consiga. Não é por aí. Embora os recursos que eu acabei citando aqui... Você vai danificar a Terra construindo algo novo. Gente, então vamos projetar, se Deus quiser, para a próxima semana, a gente trabalhar o versículo 4º, certinho, Júlio? Certinho. E eu vi o número dos assinalados e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Semana que vem nós vamos trazer uma pesquisa aqui que vai nos contar um pouco dessa história de 144 mil. Desde a de Gênesis. Nós vamos trazer a genealogia, pode só antecipar, né? A genealogia de Caim e de Sete. Porque nasceu Adão, Eva, nasceu Caim, nasceu Abel, certo? Caim levou Abel à morte. Depois, Caim vai se desenvolver na terra e depois Adão concebe, né? Adão tem outro filho. Esse filho se chama Sete. Então nós vamos trabalhar a genealogia de Caim e de Sete para a gente chegar nesses 144 mil. É o fruto da pesquisa que nós estamos fazendo aí algumas semanas, né? Pode ser? Pode, claro. Então nós vamos escolher um tema para a próxima semana
E assim nós vamos nos despedindo, agradecendo a presença de todos. Infelizmente nós tivemos um problema de transmissão hoje com a internet, que tem nos deixado alguns desafios aí para resolver, mas o vídeo será disponibilizado e todos poderão ter o acesso mais tarde, ok? Muito obrigado, e nós vamos encerrar. Eu gostaria de apenas informar, porque pode ser que semana que vem algum de vocês não venha, sem ser a próxima semana, a outra, que vai ser dia 8 de setembro, anote aí, dia 8 de setembro, porque teremos um feriado na semana, o dia 7, no dia 8 de setembro não teremos o estudo. Ficou claro? É daqui a 15 dias, semana que vem nós estamos aqui juntos para fazer os 144 mil marcados. Ficou claro? Semana que vem a gente relembra. Uhum. Então, muito obrigado, Júlio. Eu Um abraço agradeço. pro Luiz. Luiz está hoje numa reunião do COFENG lá na União Espírita Mineira. Bons fluidos para ele, boas energias. Semana que vem o Luiz vai estar aqui conosco. Nós vamos encerrar e vamos pedir que o Júlio, hoje, faça a prece final por nós, por favor. Senhor Jesus,